Aleluia. Ora massa, boba. Obrigado, Senhor. Aleluia. Sexta-feira eu estava orando por vocês. Eu estava no meu quarto, no meu lugar de oração. E me veio essa imagem da igreja. E o Senhor compartilhou comigo uma fração muito pequena do amor que Ele sente por você. E eu fiquei mais de 1 hora chorando, soluçando, sem conseguir parar. Era uma mistura de choro com riso. E naquele momento Ele estava dizendo que Ele está trocando o seu choro por riso. Ele está trocando sua tristeza por alegria. Meu irmão, se você experimentar uma fração do amor que Deus tem por você, você não conseguiria dormir hoje de felicidade. Você é muito amado por Deus. Você é muito amada por Deus. É um amor que constrange tão poderosamente que eu não sei, eu só não fiquei com medo de morrer porque eu sabia que era uma unção muito forte. Mas eu não conseguia parar. Era o limite entre respirar e chorar e rir ao mesmo tempo. Ele te ama tanto. Ele te ama muito. Você é muito precioso para o Senhor. Nunca se esqueça disso. A morte venceste. O véu tu rompeste. O véu foi rasgado, meu irmão. Não existe mais separação do santo dos santos. Ele habita em mim, habita em você. E isso é muito poderoso. Ele deseja se relacionar com você. Aleluia. Oh Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre você, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não sairemos da mesma maneira, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é poderosa, Senhor. E ela será plantada um bom solo, Senhor. Nós viemos aqui cultuar o Teu nome, cultuar essa palavra. E não iremos voltar de mãos vazias, Senhor. Essa palavra produzirá de 30, 60, 100 para 1, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Pode sentar, meu irmão. A gente já começou, né? Na verdade. Pode ficar. Obrigado, gente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Eduardo deu um tema para o mês, né? Que é sobre discipulado. E o tema de hoje é o chamado para seguir. A jornada do discipulado. Tá? E aí a gente vai falar sobre isso. E eu quero trazer uma introdução um pouco sobre isso. Vamos abrir lá em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Você trouxe sua Bíblia, irmão? Amém. Aleluia. Lá fala assim, Mateus 28, 18, na NVI. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No 20 fala, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ei, o Senhor nos chamou para fazer discípulos em todas as nações. Ele nos chamou a mim como pastor, chamou a você como discípulo, como membro, como ovelha, como parte do corpo de Cristo, para fazer discípulos em todas as nações. Thaís estava aqui pregando no primeiro culto e foi fantástico. E ela falando que realmente na nossa vida ela prega, né? Em todo o tempo, o D.L. Moby fala que a cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia, 99 vai ler o cristão.
Então, de fato, no seu dia a dia, a forma como você se comporta, em todo o tempo, você está sendo observado. Quer ver que você está sendo observado? Basta você falar alguma coisa errada ou fazer alguma coisa que pareça errada, as pessoas vão falar para você: ixi, tu não é crente? Quer ver que tu está sendo observado? Quando a pressão vir, vão te ligar e vão dizer: ei, ora por mim. Então é muito fácil a gente perceber que a gente está sendo analisado, que a gente está sendo referência. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos não ser pedra de tropeço para as pessoas. Nós precisamos ser exemplos, nós precisamos buscar a santidade. E o processo do discipulado vai te auxiliar a buscar essa santidade, a buscar esse crescimento espiritual. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre algo que eu estava vendo um pastor de ovelhas falando, e ele tem bodes e ele tem ovelhas. E ele estava falando a diferença entre bodes e ovelhas, porque eles têm comportamentos diferentes. E eu achei super interessante, eu anotei algumas coisas que ele falou. Ele falou que bodes são problemáticos, né? Não obedecem, né? Comem tudo, comem lixo do chão, né? Fedem e tal. Mas já as ovelhas são diferentes, são extremamente obedientes. As ovelhas são extremamente obedientes. Os bodes, eles não escutam os pastores. Já a ovelha, ela escuta a voz dos pastores, ela sente o cheiro dos pastores. Os bodes, eles não reconhecem a voz e nunca seguem os pastores. Dá um trabalho grande para mobilizar um monte de bode num lugar. Já a ovelha não. A ovelha segue a voz do pastor. E é difícil de controlar os bodes. Bode tem pelo, não produz, digamos assim, frutos, né? No máximo, para ele produzir fruto, ele vai ter que morrer para dar a carne e dar o couro, para fazer bota, fazer alguma coisa. Já a ovelha não. De ano em ano ela produz lã. Ela produz frutos, né? Então uma ovelha, ela é colocada lá no curral, digamos assim, né? Tem um versículo que chama de procurando aqui no versículo. Seu pai conhece seu pai, ovelha. No aprisco, que é um cercado, né? O aprisco é um cercado. E então ela é colocada no cercado e ela fica lá, ela obedece, ela anda em bando, ela come nos melhores lugares, nos melhores pastos, ela é conduzida pelos pastores para ter um bom alimento, uma boa refeição. Então, nós, como os pastores, estamos aqui, né? Toda essa equipe pastoral está aqui para te auxiliar a ter um bom alimento, a ter uma boa refeição, a ter um bom alimento espiritual, que te dê sustento, que te dê direção para onde você deve ir para buscar esse alimento, que te dê suporte, né? Que te ajude a produzir frutos também. Amém? Os pastores, eles separam sempre as ovelhas dos bodes. Eles sempre fazem essa separação. Abre lá em João 10, gente. João 10, 11. Os pastores nunca deixam os bodes e as ovelhas juntos, viu? Quem aqui é bode, quem aqui é ovelha? Quem aqui é ovelha? Amém, que bom. Ainda bem que não temos bodes aqui. Aleluia. O senhor não levantou a mão não, pastor Marcelo? Estou brincando. É aniversário dele, hoje. João 10, 11 fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No 14 ele fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eita, você conhece o seu bom pastor? Você tem investido tempo em se relacionar com o seu bom pastor? Você tem investido tempo em conhecer a voz dele, o cheiro dele, perceber nitidamente? Porque aqueles que têm intimidade com o Senhor, têm discernimento no Espírito, que têm maturidade, eles já têm isso na consciência deles. Esse discernimento do Espírito já é muito rápido, já é muito alinhado. Vê uma coisa errada, já acende uma luz. Vê uma coisa certa, já dá aquela paz e já prossegue. Porque escuta muito bem a voz do bom pastor. Porque sente o bom cheiro do bom pastor.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, lá no 14, tá? E elas me conhecem. Assim como o meu Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. Assim como o meu Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele fala no 16, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, dessa cerca. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia! Ei, o Senhor, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você busque a Ele do modo que você perceba, assim como uma ovelha percebe o pastor pelo cheiro, pela voz. Alguns lugares, eu não sei, eu tenho João aqui pode me dizer, que a ovelha enxerga um pouco mal. Alguns dizem, não vi nenhum lugar que era certeza isso. Mas deixa eu te falar, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. E nós somos seres espirituais. Somos dirigidos pelo Espírito Santo e não pelo que os nossos olhos estão vendo. Então a gente precisa de fato conhecer o nosso bom pastor. Nós precisamos literalmente conhecer e ouvir a voz dele, porque nós comeremos de um bom pasto e dormiremos num bom lugar. Assim como as ovelhas que escutam a voz do pastor fazem, nós também faremos. Amém? Aleluia. Meu irmão, quem aqui ama pegar um bebê no colo? Quem aqui? Não é bom? E aí o bebê fica... Aí você fica todo bobinho com criança, não é assim ou não? Quem fica bobinho com criança? Eu fico. Você pega um bebê e fala... Bora, amor, tem outro, né? Não é assim, a gente fica com vontade, né? Passa rápido, mas dá uma vontade, não dá? E o bebê fica... E o bebê quando fala... Fala assim, né? Blá, 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 blá. Agora já imaginou alguém com 20 anos falando igual a bebê? Uma pessoa já na sua fase adulta falando blá 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 blá, eu quero leitinho. Infelizmente, muitos cristãos têm andado assim. Infelizmente, muitos cristãos têm andado depois de 10 anos como cristão, depois de 20 anos como cristão, sem conhecer a palavra. Você chama para fazer uma oração, eu não sei orar não. Como é, irmão? Como é, irmão? Não sei orar não. É como um bebê estivesse falando, blá, 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 blá. Meu irmão, nós fomos chamados para crescer, para amadurecer, para renovar a mente com a palavra. O discipulado faz parte, a jornada do discipulado faz parte desse processo de amadurecimento. O Senhor espera isso de mim e de você. Ele espera que a gente amadureça. Hoje no Brasil, mais de 80% da população já ouviu falar de Cristo. Uma grande parte da população, a maioria da população é cristã. Nós precisamos investir mais tempo hoje do que em evangelismo, em discipular as pessoas na palavra, para que elas cresçam no conhecimento da palavra, para que elas cresçam e amadureçam e possam produzir lã, para que elas possam produzir frutos. Amém? Lá em Efésios 4:12, abre lá, irmão. Aleluia. Deus é maravilhoso. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. No 13 fala, até que todos alcancemos, todos quem? Está falando de nós. Fala assim, está falando de mim. Todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingida a medida da plenitude de Cristo. O propósito, no 14, ele fala sobre o propósito, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá.
por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, meu irmão, tem tempo, existe tempo de criança, existe tempo de adolescente, existe tempo de adulto, né? E existe tempo de um adulto mais maduro. A gente precisa viver esse processo. Só que uma das coisas mais perigosas que pode ocorrer na vida cristã é a independência. Porque a independência pode te levar à morte. Que tipo de independência você está falando, Leão? A autossuficiência. Ela é um comportamento perigosíssimo que pode te levar à morte. Que pode te levar ao pecado. Que pode te levar a uma vida completamente diferente do propósito que Deus tem para mim e para você. Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a capacidade de criar, de tomar decisões, de dizer sim, não, de fazer e não fazer. Mas o momento de maior maturidade do ser humano é quando ele levanta as mãos e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho minha vida como preciosa. O meu desejo é te agradar, é te servir, é fazer a tua vontade, não a minha vontade. E quando você está se comportando de maneira autossuficiente, você está dizendo: ei, Senhor, você não sabe como deve ser, eu sei. Ei, Senhor, isso que você está me dizendo para fazer não é o melhor para mim, não. Eu sei o que é melhor para mim. É um ambiente muito perigoso. É um ambiente de comportamento parecido com o bode, né? Que ele fala: não eu vou comer onde eu quiser. Aí come pedra. A autossuficiência ela é um perigo muito grande no meio cristão. Pois ela vai te levar para um ambiente perigoso, para consequências aos desejos da carne, o pecado. E o discipulado, ele é um antídoto de Deus para preservar a sua vida. Essa interdependência de uma liderança que te instrui, segundo a palavra, de pessoas maduras no Senhor que te instruem, segundo a palavra, que te corrigem, segundo a palavra, te auxiliam, te ensinam, te inspiram, principalmente a direção do Espírito Santo. Você precisa conhecer mais sobre Ele. Eu lembro, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Eu lembro que Arthur perguntou: pai, mas como é que eu faço para ter intimidade com o Senhor? Você fala que escuta a voz dele, como é que eu faço para ouvir a voz dele? Ele tem 8 anos. E eu falei: filho, se você estiver lá longe e eu gritar, você vai escutar a minha voz? Ele falou: não. E se você está aqui perto, você escuta? Escuto. Então, a gente precisa estar perto do Senhor. Lendo a sua palavra, orando, tendo o nosso lugar de oração, de consagração, onde a gente possa se aproximar dele e aprender mais dele, ter intimidade com ele, ao ponto de saber, sabe, exatamente qual é o propósito que ele tem para você. O Senhor, ele quer te ajudar a decidir todas as coisas, não só algumas coisas. A independência é morte. Nós precisamos depender de Deus para tudo. Somos seres espirituais, guiados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em mim, em você. Nós somos um ser trino, somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Mas o espírito que deve dominar sobre as outras, sobre a alma e sobre a carne, a gente precisa se submeter. E às vezes aquilo que era importante ser feito, quando é negligenciado, vira urgente. E quando é urgente, normalmente é a carne que resolve. Eu lembro de uma pessoa da família de Patrícia, não vou dizer detalhe para você não saber quem é. Ele de madrugada estava com muita dor de dente. E ele, aquele cabra bruto, do sertão. E ele ligou para o dentista: estou com muita dor de dente. Ele disse: então de manhã a gente conversa. Ele disse: não, agora. Eu pago o dobro, o triplo.
E foram para o consultório, o dentista disse assim: e o que está acontecendo? Esse dente aqui está doendo. Qual? Esse aqui. Ele disse: não, mas eu não posso arrancar não, tem que tirar a radiografia primeiro e tal. Aí ele disse: não, pode arrancar, é por minha conta e risco. E aí ele foi lá e arrancou o dente. Botou anestesia e tal, a dor passou, glória a Deus, aleluia. No outro dia começou a doer de novo. Foi para Campina Grande, bateu uma radiografia e descobriu que tinha arrancado o dente errado. É tão ridículo isso, né? Essa história. Perdão. Mas porque muitos de nós, às vezes, temos negligenciado coisas que eram importantes ser feitas e elas se tornam urgentes. E na urgência, você esquece de ouvir a voz do Senhor. Quantos dentes você já arrancou desse? Na sua vida, nas decisões do dia a dia? O Senhor não quer que você tome decisões urgentes que foram negligenciadas por falta de um lugar secreto para você orar e ouvir a voz dele. Por falta de um ambiente onde você pudesse se consagrar e começar a ter essa sensibilidade no Espírito mesmo para tomar decisões. O Senhor, Ele nos deu um mandamento e nos trouxe princípios que nós precisamos viver. Quando a gente fala da jornada do discipulado, tem a ver com que a gente aprenda sobre Ele, aprenda sobre a palavra, aprenda o propósito que Deus tem para a gente, mas que a gente ande segundo o mandamento que Ele deixou. Abre lá em Mateus 22, 34, por favor. Esse é o tempo que eu tenho, pastor? Ou é o tempo total? Eu acho que é o que eu tenho mesmo. Mateus 22, 34 fala: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram, e um deles, perito da lei, quis colocar Jesus à prova, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? A lei de Moisés, do Antigo Testamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. No 38 ele fala o segundo: e este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meu irmão, o que eu faço para agradar o Senhor? Amar a Ele sobre todas as coisas. Tudo que você faz, desde acordar a dormir, precisa adorar ao Senhor, precisa demonstrar o quanto Ele tem sido prioridade na sua vida. Não, beleza, amar a Deus é bom, Ele mandou seu Filho, morreu por mim. Eu amo o Senhor, Ele me deu a vida, Ele me deu o Espírito Santo. Só que Ele fala: ama o próximo como a ti mesmo. Aí não, Senhor. Mas meu próximo não é tão legal assim. Tem gente que é legal, é fácil de amar. Você tem amado o próximo como a si mesmo? O desafio é que tem gente que não tem amado nem a si mesmo. E por isso tem tratado o próximo de qualquer jeito. Então, se eu não amo a mim mesmo, eu posso tratar mal o próximo. Ei, irmão, não é esse o mandamento. Ame o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, Senhor. E existem princípios: andar pela fé, andar em amor, ser honesto, fazer as coisas certas, seguir as leis, respeitar as autoridades. Existem princípios que vão fazer com que a gente produza fruto. Amém? O discipulado vai ser muito importante para a gente, para nos dar um bom alimento espiritual, para nos guiar
para que você cometa menos erros, né? Aprendendo com os erros dos outros. Porque existem pessoas que vão estar trazendo em aulas, em conversas, em relações, em pequenos grupos, exemplos de coisas que eles erraram e que você não precisa errar. Isso é muito importante, né? O discipulado vai te auxiliar nos desafios, porque os problemas vão chegar, mas o Senhor é contigo, e de todos Ele vai te livrar. Então, o discipulado vai te ajudar no aconselhamento, com a equipe pastoral, segundo a palavra, a gente aconselha, né? Segundo a palavra, obviamente. A própria influência do ambiente da igreja é um discipulado, né? Como o Thaís falou, o rema, né? O próprio discipulado que a gente tem na nossa igreja, para que você possa conhecer mais sobre a doutrina que nós cremos. Basicamente nós cremos na palavra. Então a jornada discipulada ela é muito parecida com a metáfora do crescimento humano. Você entra como bebê, depois criança, adolescente, adulto, e essa jornada ela tem como propósito o amadurecimento do reino, né? Onde o nosso caráter vai ser forjado, né? O fogo, ele retira as impurezas do ouro e ele evidencia aquele metal precioso, né? Então você às vezes vai ser forjado no fogo, às vezes você vai ser forjado num ambiente mais tranquilo, mas é parte do processo. Não é os problemas que ficam menores, é a gente que vai ficando mais forte no processo, na jornada. E a gente pode olhar para a nossa vida, como é que era ser pequeno? Meu pai pagava todos os boletos, era ótimo, né? Ele resolvia tudo, colégio, não tinha nem noção de qual era o moído de colégio. Material como janeiro, ele reclamava, mas não tinha noção. Eu achava ótimo quando chegava janeiro, porque eu queria escolher o que eu ia comprar. Não era assim com vocês também? Então é o processo. E esse processo não doía muito para a gente, porque tinha pessoas nos auxiliando. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai assumindo mais responsabilidade. Escovar os dentes, tomar banho, se vestir, fazer tarefa, estudar para a prova, responsabilidades começam a chegar e a gente vai crescendo. E cada vez que essas responsabilidades vão aparecendo, a gente vai amadurecendo. E na vida cristã também é assim. Na vida cristã você vai aprendendo sobre a palavra, você senta para aprender, você começa a ser servido pelas pessoas que já chegaram antes que você, assim como foi ser servido pelos seus pais. E daqui a pouco você começa a entender como é legal isso. E aí você já começa a querer servir também, a auxiliar. E aí você já começa a aprender mais sobre a palavra e se desenvolver. E aí você faz o rema ou estuda sobre a palavra. E você vai crescendo no conhecimento da palavra, vai amadurecendo, vai experimentando frustrações, alegrias, vai aprendendo, né? Assim como a gente olha para quem tem filho. Quando o filho da gente está decepcionado com alguma coisa, qual é o nosso comportamento? De olhar para ele e falar, já passei por isso. Quem já fez isso? Não é assim? Quem não levanta a mão para nada, só para saber. Só para medir aqui, estou brincando. Então, de fato, as pessoas que já passaram por algum processo, elas vão poder te auxiliar, principalmente segundo a palavra. Amém? Lá em Romanos 5:3, fala assim, eu gosto muito desse versículo. Perdão, obrigado. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança ou esperança, em algumas versões. Essa acho que está na King James, essa está na NVI, eu acho. É isso mesmo. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala dessa jornada do discipulado, desse crescimento. Vai acontecer desafios e a gente precisa glorificar o Senhor. Ei, irmãos, não existe jornada mais
encantadora, feliz do que a jornada cristã. É bom demais, vamos ser crente. É bom demais, não é não, gente? Não é bom demais. Aí vem a pressão, sai palavra. Olha que maravilha. Aí vem os desafios, você está glorificando ao Senhor, porque você lembra, Ele já foi comigo contra o urso, contra o leão. Quem é esse gigante que se levanta? Você começa a lembrar do que o Senhor já fez com você, por você, e o que Ele vai fazer. E chega uma hora que você está tão animado, tão forte, que você senta e começa a rir. E aí você fica animado, fica só esperando o problema passar, porque você acredita que Ele tem sido com você. Você somente descansa. Não, tá bom, Senhor, eu já fiz o que eu podia fazer. Aí o problema vem, a pressão vem e você começa a rir, porque você começa a entender como é que funciona o processo. A gente faz o que a gente pode, e o que a gente não pode a gente descansa e já agradece porque já aconteceu. Essa é a vida cristã. Então a gente glorifica o Senhor nas tribulações, porque Ele nos diz, nos ensina, mas porque a gente olha para trás e fala, já aconteceu e foi assim. E aprendemos que a tribulação produz a gente perseverança. Ei, você para se tornar maduro, você precisa se tornar perseverante. E a perseverança vai fazer com que você acredite no Senhor e você comece a acreditar em você também. Porque ela vai forjar o teu caráter. A perseverança produz um caráter aprovado. Ei, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, fulaninho passou pela prova do tempo. Tá aí. Fulaninho perseverou. Deu certo. Não é assim? Imagina alguém que abriu uma loja de qualquer coisa. Tem gente que fica apostando, né? Quero ver quanto dura, né? Não é assim? Mas depois de 5 anos, as pessoas olham e falam, rapaz, fulaninho perseverou, viu? Deu certo. É assim com a gente também. Isso produz confiança, produz fé, produz esperança. Isso é o processo de amadurecimento. Aleluia. Então a gente precisa aprender a gostar desse processo, né? De sermos trabalhados pelo Senhor como um vaso na mão do oleiro. É como um vaso que está sendo moldado ali, ó. O processo vai acontecendo e a gente vai, dependendo do Senhor, sendo moldado. Aleluia. Porque nós cremos, como diz lá em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E lá em 1 Coríntios 13:11 fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, está falando de mim, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, tem muita gente que está segurando a corda sua. No meu começo da vida cristã, eu sentia que eu estava na pontinha da corda muitas vezes. E que tinha vários homens e mulheres de Deus segurando a corda. Mas vai chegar o tempo de você também segurar a corda. De pessoas que estão precisando. Nós somos transformados para transformar. À medida que a gente amadurece, né? Se você não tem sentido nenhum crescimento na sua vida espiritual, você precisa voltar para o primeiro amor. Você precisa voltar a ler a Bíblia, a se consagrar, a orar. Se você tem deixado a sua mente esfriar, cauterizar, você precisa se expor a essa palavra. É como alguém que anda com pessoas que reclamam. Ela vai se tornar um reclamão também. Mas se anda com pessoas positivas, vai se tornar alguém positivo. Então, se eu ando com Jesus, eu vou me tornar o quê? Um cristão. Então, eu preciso andar com Jesus. Como é que eu faço para conhecer Jesus? Eu preciso abrir a palavra. Eu preciso ler a minha palavra. Ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa estar disposto a estudar, a aprender, a ler a Bíblia, a ler bons livros, a adquirir bons hábitos. Eu tenho lido 2, 3 livros todos os meses, porque eu mudei só uma simples coisa.
eu só tomo café da manhã, só boto comida na boca depois que boto comida espiritual. Estabeleci essa regra. Vai fazer 1 ano. E isso mudou completamente meu hábito de ler. Quem gosta de tomar café da manhã? Pronto, eu gosto mais de ler. Porque eu sei que quando eu leio eu fico forte. E aí depois eu vou tranquilamente comer. A melhor maneira de criar um hábito é colocar junto de um hábito que já existe. A melhor maneira de inserir um novo hábito é assim. Aleluia. Eita. Aprenda a viver as consequências das suas decisões. O Senhor, às vezes, não ajudou você a tomar aquela decisão, mas Ele se importa com você. Então você pode se arrepender, pode pedir perdão, Senhor, me ajuda. Eu sei que não foi você que me botou nessa, eu arranquei o dente mesmo. Me ajuda. Me acode aqui, Senhor. E a gente precisa estar disposto a ser corrigido, segundo a palavra. Um coração aberto. Lá em Provérbios 9, 7 fala: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. No 8 fala assim, Provérbios 9, 8 fala: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é um princípio de sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida prolongada. Ei, aleluia! É muito rápido. Você vai orientar alguém e a pessoa não recebe? Falta de sabedoria. Nós precisamos estar abertos a ser corrigidos segundo a palavra. Isso é muito importante. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então como que a gente pode responder ao chamado de Deus para nós? Primeiro dizendo sim ao Senhor, né? Desde o dia que a gente disse sim ao Senhor, a gente diz assim: Senhor, agora me instrui, me guia. Onde é que eu vou? E o Senhor, antes de te criar, Ele criou um propósito. E Ele criou você para um propósito. E muitas vezes as distrações do dia a dia, a autossuficiência, os problemas do dia a dia que você deixa consumir a sua mente, por não estar forte espiritualmente, por não estar se expondo à palavra, por não estar, sabe? Porque se a pressão vem e não tiver palavra, vai sair medo, vai sair preocupação, vai sair angústia, vai sair murmuração. Mas se a palavra estiver dentro de você, vai sair palavra, e você vai sentar e vai esperar. Eita, Senhor, vamos resolver isso. Então, Deus tem algo para você. Só que você precisa prosseguir correndo a carreira que Ele tem para você. Você precisa amadurecer nessa carreira. O Espírito Santo, Ele é o teu guia, o teu ajudador. Você pode dizer: Espírito Santo, me guia, me conduz. Qual é a próxima estação que eu vou viver? O que é que eu preciso melhorar? Me instrui, sonda o meu coração. Me diz aquilo que eu preciso evoluir, o curso que eu devo fazer. Vou fazer o rema. Vou falar com os pastores, vou ter aconselhamento, vou comprar livros, vou escutar pregações. O que é que está disponível para você hoje que você precisa fazer para crescer espiritualmente? Isso é muito importante, porque você pode dar uma virada em poucos dias na sua vida. Em poucos dias você pode mudar completamente o cenário da sua vida. Pode mudar completamente como você tem enxergado a sua vida. Literalmente. Então, esse amadurecimento, essa perseverança em crescer, em se expor à palavra, essa jornada do discipulado, ela precisa fluir na sua vida. E ela é contínua. Porque essa carne aqui, a nossa carne aqui só vai ser quando o corpo for glorificado, quando Jesus voltar. Porque até lá a gente vai estar no processo de discipulado. Até lá a gente vai estar no processo de amadurecimento.
Então ele é contínuo, por isso que é a jornada mais maravilhosa que existe no mundo. A gente precisa obedecer os mandamentos, os princípios. Eu vi um pastor falar, eu achei incrível, semana passada, perdão, ele dizendo que os discípulos, Jesus, ele passou 2/3 do tempo dele com os discípulos, e 1/3 fazendo milagres, né? Pregando para a multidão. Ele diz que os discípulos, a gente não vê na Bíblia os discípulos pedindo milagres a Jesus. Mas a gente vê a multidão clamando por milagres o tempo todo. A Bíblia ela fala, todo tempo as pessoas buscavam ele, a multidão buscava ele para pedir milagres. Preste atenção nisso. Mas os discípulos pediam ao Senhor instruções. Senhor, me ensina essas parábolas. Senhor, quais são os sinais dos últimos tempos? Senhor, nos ensina a orar. Era isso que os discípulos pediam a Jesus. A multidão pedia milagres. Arranca meu dente. Arranca meu dente que está doendo. Mas os discípulos pediam instrução. Porque eles queriam viver princípios. Eles não queriam viver de milagres somente. Eles queriam instrução. Se nós queremos ser discípulos, nós precisamos ter sede e fome por instrução. Por princípios. Por aprender de Jesus sobre a palavra. E durante Atos, a gente não viu a multidão viver milagres, ser banhada por aquela unção, mas nós vimos todos aqueles discípulos que estavam buscando instrução, buscando princípios, a viver milagres grandiosos naquele Atos 2 em diante. E produziram milagres depois dali, tanto quanto Jesus, e ainda maiores. Então quem vive princípios vai produzir milagres. Mas quem busca só milagres não vai crescer e nem amadurecer. Se você veio domingo aqui só esperando um milagre do Senhor na sua vida, deixa eu te dizer, Ele tem isso para você. Mas Ele deseja que você busque princípios, que você busque instrução, que você cresça, amadureça e que chegue ao pleno conhecimento dessa palavra. Deixa eu chamar o louvor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai. Aleluia. Pode baixar as luzes, por favor. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Eita, Pai. Quão grande amor, Senhor, você tem por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua unção que despedaça todo o jugo, Pai. Obrigado, Jesus, porque você nos ama do jeito que nós somos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque você nos instrui, Senhor. Obrigado, Jesus,
porque não fomos encontrados perfeitos, Senhor, mas estamos sendo aperfeiçoados, Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua presença, Senhor, não há nada comparado, Pai. Oh, Pai. Oh, Jesus, Jesus. Aleluia. Mantenha seus olhos fechados. Eu sei que você veio aqui receber uma palavra. E eu sei que dentro de você deve ter muitas dúvidas, perguntas. Eu sei que talvez você se questione sobre ter que mudar tantas coisas ao aceitar Jesus. Muitas vezes talvez você achou que crente era chato, ou que viver uma vida cristã fosse algo tão difícil de viver. Mas é um convite para a melhor vida que você poderia viver. O Senhor não quer que você mude seu comportamento, seus hábitos, aquilo que você está acostumado a fazer. O Senhor não está preocupado se você está errando ou algo do tipo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele quer se relacionar com você. A única coisa que Ele pede é ser seu amigo, seu pai. E à medida que você deixa Ele entrar na sua vida, Ele transforma todo o teu ser. Ele te dá uma graça específica para suportar todas as coisas. Ele te capacita. Ele te orienta, Ele te instrui. Chegou o seu momento, é hoje. Se você está aqui, o Espírito está falando com você, é agora, é agora. Se tem uma voz gritando em você, para você aceitar Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, levante suas mãos agora. Pode vir. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eita, Deus te ama, cara. Ele quer entrar na tua vida, Ele quer transformar todo o teu ser. Se entrega, cara. Se entrega a Ele, que Ele vai te orientar e te instruir. Você não vai sentir falta de nada. Eita, Ele te ama, cara. Pega o pessoal lá. Eita, tem mais alguém? Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer dizer sim? Não é tempo de brincar de ser crente, irmão. Jesus está voltando, Ele está às portas. Ele está às portas. Como o pastor Cirilo falou no último culto, assim como foi na arca de Noé, a porta fechou, não tinha como ninguém mais entrar. Se você não tem certeza que se o Senhor vier agora, seu nome não está ali escrito no livro da vida, você não vai para o céu. Tem relatos de homens que passaram 20 anos numa igreja e achavam que tinham Jesus, mas não tinham confessado publicamente Ele como Senhor e Salvador. E um filho perguntou: pai, você já aceitou Jesus? Ele falou: eu acho que sim. Ele falou: eu acho que sim não, pai. Você tem que ter certeza. Porque se Jesus voltar agora, eu quero que você vá morar comigo no céu. Se você não tem certeza que confessou Jesus como Senhor e Salvador, levante suas mãos. Não vai lhe custar nada. Vai garantir o seu lugar no céu. Alguém? Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele agora, levante suas mãos. Se você ficou tímido, pode me procurar no final. A gente faz a oração, amém? Mas se você está aqui e já é nascido de novo, mas ainda não foi batizado, com a evidência de falar em novas línguas, é o seu momento agora. É um revestimento de poder.
É parte do discipulado, é parte do crescimento espiritual. Se você quer ser batizado no Espírito com a evidência de falar das línguas, levanta a mão. A gente vai te instruir na palavra sobre isso. Alguém? Todos batizados? Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo.